Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema polêmico, mas esse é o meu intuito, tentar fazer com que a gente reflita um pouco sobre o que está acontecendo e trazer algum ensinamento bíblico para vocês diante desse cenário. Se eu pudesse colocar um título aqui, seria Anitta e a Marca da Besta. Antes de continuar, pessoal, não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de dar o seu like aqui, compartilhe também e se inscreva no canal. Assim a gente consegue atingir mais pessoas. Vamos continuar? Por que eu quero falar sobre isso? A gente muitas das vezes a gente pensa, né, que a marca da besta será especificamente uma marca na testa ou uma marca nas nossas mãos, como a Bíblia diz. Só que há diversos teólogos e pessoas que acreditam que isso não se trata necessariamente de algo físico, mas sim de algo metafórico. Quer dizer que nas mãos tem a ver com o tratado, como nós fechamos acordo com os outros, e a marca na mente tem a ver com o pensamento, a forma que nós pensamos uma realidade, ou quanto que nós entregamos já o nosso pensamento a uma forma de pensar ou a um pensamento mundano aqui. Partindo desse pressuposto, durante toda a história, várias vezes as pessoas já entregaram o seu pensamento e, obviamente, elas se tornaram, então, com a sua mente reprovada, com as suas atitudes, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir e com aquilo que elas acreditavam, eram reprovadas por conta disso, uma vez que a Bíblia já demonstra para a gente que nós precisamos fazer atenção a isso. O que nós temos mais visto no período de hoje são palpitações. A gente viu o Jojo Todinho, Anitta e vários outros artistas que eles estão entrando na discussão teológica e querendo dar uma opinião dizendo que Deus é quem me julga, quando na realidade deveriam ter tremendo medo de dizer isso, porque dependendo de que Deus elas estão enxergando, pode ser que o Deus que elas acreditam não tem nenhuma impetuosidade contra aquilo que profana a sua santidade. No entanto, nós olhamos para o nosso Deus não como um Deus carrancudo, mas nós enxergamos nele que há uma capacidade plena dele conseguir fazer com que todos os seus atributos se comuniquem. Quer dizer que ele não é mais uma coisa ou outra, ele é um todo. E com isso nós lembramos também que Jesus, que veio como um cordeiro humilde, que sofreu a dor da morte, mas ele vai voltar em glória como Deus a julgar todas as nações. Então são as duas realidades, do pobre sofredor, do servo sofredor e do rei dos reis que virá para governar de uma vez por todas a terra, né? Vai governar todas as coisas com o cedro da sua justiça. São essas duas realidades que nós temos, então não uma se sobressai à outra, elas estão em conjunto e agiram de comum forma para que nós tivéssemos a liberdade que nós temos em Cristo hoje. Quando essas pessoas estão tentando interferir no diálogo, e eles estão tentando, na maioria das vezes, pegar pessoas que não têm ainda um conhecimento um pouco mais amplo e não entendem a artimanha do geral que está acontecendo. Aquilo que, em grande maioria, se tornou quase um senso comum e agora virou algo que a gente não discorda, né? E a gente não opina e nem muitas das vezes a gente vai pro confronto dizendo que está errado. Por isso que eu quero colocar para vocês aqui, demonstrar que nós estamos aqui diante daquilo que eu chamaria nesse período, eu já escrevi algumas coisas falando sobre isso, que nós estamos vivendo um momento de progressismo, onde o progressismo acredita que ele é Deus e vai trazer todas as coisas no mundo em uniformidade, em unidade. Quer dizer que eles acham que vão fazer com que os homens se amem, que os homens se tratem bem, que haja respeito, tolerância a todas as pessoas através dessa forma de pensamento. Quer dizer que se eles pegarem as crianças, os adolescentes e implementarem uma forma de pensar assim neles, eles irão então se tornar melhores pessoas. Quer dizer que se a gente ensiná-los de outra forma, se eles aprenderem a viver entre uma troca altruísta, eles não vão colocar para fora aquilo que eles têm de pior, quer dizer que isso vai ficar guardado dentro deles e eles vão se tornar, então, boas pessoas para a sociedade, para a humanidade e aqui eles vão fazer justiça. E pensando na justiça social, eles vão, através dessa dinâmica, o Estado, a política, partidos, os artistas e tudo quanto, criar uma nova religião agora, que é a religião sem Deus. Eles tiram Deus e acham que o homem é capaz de fazer tudo isso e chegar a esse progresso futuro. Ainda que esse progresso hoje eles não entendam, mas na mente deles eles já estão quase que idealizando isso no futuro, algo que não vai chegar.
Nós sabemos que não, porque há um choque aqui de como nós enxergamos a construção humana. Se nós enxergamos que os homens são dotados, né, de um problema natural, não natural, né, mas um problema que faz parte da existência do homem, da sua natureza, que nós chamamos aqui de forma, os cristãos chamam de pecado original, isso deteriora toda a humanidade. E a partir disso, os homens não vão conseguir produzir. Ainda que o progresso diga que eles vão conseguir ser seres humanos melhores, que eles vão evoluir, vão fazer tudo isso, nós sabemos que em realidade isso não vai acontecer. Pode ser que minimize, mas não vão conseguir, em sua grande totalidade, fazer com que essa natureza do homem seja de uma vez por todas aplacada, porque essa mentalidade ela é desprovida de fundamentação. Ela é mais especulativa do que realmente algo que a gente possa olhar e concordar, falar, não, isso faz sentido, porque não faz. Sendo assim, nós temos um monte de pessoas que têm essa mentalidade e acredita que essa é a forma que nós temos então de fazer interações. E aqui vai diversas pessoas participando disso, inclusive hoje pastores, artistas, eu poderia citar aqui vários nomes, né? Poderia citar o pastor de São Paulo, o artista que era do canal da Record, do SBT, hoje que não é mais, que era cristã, agora não é mais cristã, ou diz que não faz parte mais, que não é religiosa. Então nós temos aqui uma forma de linguagem que tomou conta de muitas pessoas, e essa ideia do progresso vindo, de querer fazer justiça social sem que Deus seja o centro da nossa vida, sem que nós busquemos, acima de todas as coisas, agradar a Deus, para que aí sim nós encontramos a verdadeira justiça, né? Porque a Bíblia vai dizer que as nossas justiças ou justificações nada mais é do que trapo de imundícies. E para não ficar só nessa ideia especulativa, eu quero dividir com vocês aqui em Romanos 12, diz assim: suplico para vocês, irmãos, que pelas misericórdias de Deus vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E que vocês não se conformem com este mundo, mas que vocês transformem a mente de vocês pela renovação dos seus pensamentos, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é um texto bastante clássico nosso. Nós vemos o livro de Romanos, ele pode ser dividido de duas formas. Nós temos o início, quando o apóstolo Paulo manda essa carta aos cristãos ali em Roma. Ele não tinha estado ali ainda, mas muitos cristãos, eles tinham saído de Pentecostes ali daquele momento e ido sentido a Roma, e ali moravam muitos, e muitos deles eram romanos, outros eram judeus e tantos outros gentios. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ainda não tendo estado ali, ele vai mostrando que todos nós somos pecadores, destituídos, estamos da glória de Deus. Isso daqui deve ser o central da gente pensar, talvez, dentro da carta de Paulo. Mas quando chega a partir do capítulo 12, do 1 até o 12, ele faz esse tratado mostrando que todos somos pecadores e necessitamos da glória de Deus. E que nós estamos destituídos também da glória de Deus. E quando chega no capítulo 12, o apóstolo Paulo, então, agora vai colocar para a gente regras práticas de como viver a vida cristã. Você pode olhar que aqui ele vai dando as dicas para nós, como que nós vamos conseguindo, então, pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, agora vivendo como cristãos. Quando ele abre no capítulo 12 aqui, mostrando pra gente que nós precisamos entregar os nossos corpos, é porque aqui existia um pensamento nessa época de que não é novo, tá, o que a gente vive, o que a gente ouve hoje, mas aqui nessa época isso já acontecia. Não há pessoas que dizem que o que importa é o meu coração? Você já cansou de ouvir isso, né? Aqui nesse período existiam muitos pensadores, filósofos, os gnósticos, que eles acreditavam que o corpo era mau e a alma era boa. Então a parte interior do homem era bom e o homem precisava morrer para que essa parte ela fosse desprendida, né? Essa parte sua material da imaterial. A parte material era o mal no corpo da pessoa, estava literalmente no seu corpo físico. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui mostrando que não há essa separação. Quando nós oferecemos a Deus tudo aquilo que somos. Não tem como oferecer um pedaço e um outro pedaço, não. Nós somos um ser completo. Quando nós tentamos fazer essa separação, acaba fazendo com que essas frases acabam tentando fazer parte da nossa vida. O que importa é o meu coração. Só importa que Deus me julgue. E aí a gente vai colocando essas coisas e quase cauteriza na gente uma maneira de pensar ou de não criticar essa maneira de pensar. E aqui, quando a gente faz essa crítica, a gente está, obviamente, falando do que a pessoa pensa e não de quem ela é, no caso aqui.
Então, o ser humano, nós entendemos, amamos ele indistintamente de como ele é ou de que ele pensa, da forma que ele pensa, do partido político ou de qualquer outra escolha que ele faça. Mas nós temos o direito de mostrar que esse pensamento é equivocado. E aqui que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, então, depois na continuação, que nós precisamos estar em unidade para fazer essa adoração a Deus. Nosso espírito, nossa alma e o corpo estão em unidade para poder fazer tudo isso, que não há separação e assim nós conseguimos prestar a Deus o nosso culto. O nosso culto aqui tem a ver com a nossa vida, com a nossa entrega, com o nosso viver constantemente a Deus, de forma santa e agradável através desses nossos sacrifícios. E que nós não nos conformemos com esse mundo. E o mundo de hoje não é tão diferente, né? Eu vou dizer assim que nós chegamos mais longe com informações mais em tempo real. Acontece uma coisa lá na Tailândia, você descobre aqui hoje um acidente ou alguma informação, um presidente é deposto. Tantas coisas acontecem longe e a gente tem esse acesso mais rápido de informação. Mas não quer dizer que a natureza humana seja diferente daquela época para o que ela é hoje, porque isso não é uma realidade. No período do apóstolo Paulo, a vida em Roma era algo tremendamente deplorável. Os homens tinham suas esposas e viviam tendo relações sexuais com outros homens, que era a forma que eles tinham de demonstrar ali, né, a sua diversão, a perversidade, e eles faziam coisas assim que pra gente hoje é quase que inexplicável, a gente quase que não vê isso, é tudo escondido. Em Roma muitas das vezes isso acontecia ao céu aberto. Dizer que o apóstolo Paulo não estava por dentro do que acontecia ali, que era só uma questão cultural, é a gente minimizar a realidade humana, sabendo que em todos os períodos ela continua sendo a mesma natureza. Ainda que altere os tempos, aquilo que está dentro do coração, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, todas essas coisas ainda fazem parte do homem e é a mesma coisa. O homem não irá mudar a sua natureza, né? Esses seus desejos, essa inclinação dele, jamais, ainda que nós vivamos outros 6.000 anos, 10.000 anos, ainda será tudo do mesmo jeito quando se trata da questão interior. Talvez como nós vamos lidar com isso em algumas eras, vamos tentar normatizar, em outras não. Quando eu iniciei aqui a minha forma de abordar, dizendo que é uma questão de pensamento, o apóstolo Paulo diz aqui pra gente que nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós precisamos não nos conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo poderia muito bem ficar tranquilo ali em Roma e não se meter, porque o que ele está fazendo ali é mandando uma carta direcionada, afrontando a forma do imperador de Roma de viver ali naquela época, como tantos outros que faziam parte das autoridades de Roma. Ele estava indo direto no ponto central, que era a imoralidade dos romanos, que era enorme. Ele não teve medo nem insegurança de fazer essa dura crítica. E aqui é a mesma coisa. Por que tantas pessoas dão ouvido ao que a Anitta fala, a Jojo Todinho fala e tantas outras artistas ou artistas estão falando, em detrimento de pessoas que estão aqui mostrando para vocês uma vida em santificação, uma vida de separação, uma vida de contemplação, uma vida que agrada a Deus, e dizendo, não é por este o caminho. Mas não somos apenas nós que estamos dizendo que não é por aí o caminho. É uma história inteira que está dizendo para a gente que não, que existe uma forma de traçar essa história, ela foi traçada e nós estamos apenas dando continuidade. Nós não estamos inventando nada de novo. Até mesmo esse pensamento mundano, esse pensamento falso que vem sendo ensinado de forma sistemática, onde eles se metem em qualquer assunto, já acontecia aqui. No entanto, Judas vai mostrar pra gente que ele gostaria de pregar o evangelho naquele momento, mas ele escreve uma carta condenando falsos mestres, falsas filosofias e falsas libertinagens que estavam acontecendo naquele período, que não é diferente dos nossos dias. Por isso que nós precisamos ter atenção. Eu tenho dito que, na minha opinião, o pensamento da Anitta, esse pensamento majoritário, que esse pensamento progressista, é a marca da besta dos nossos dias. Se você não tiver hoje um posicionamento que é favorável a todas as práticas que eles defendem, e aqui todas elas assim, indiscriminadamente, você é expulso de time de futebol, você não pode participar às vezes de concurso público, você não pode se expressar na internet,
você perde o seu emprego, você perde sua renda. No Canadá, se você não aceitar que os seus filhos se submetam a uma transição de gênero, você perde a guarda dos seus filhos. Então nós estamos num momento tão difícil que se você se opõe, você pode ser, como nós chamamos, né, da cultura do cancelamento, cancelado, e isso trazer malefícios para a sua vida financeira, social e também a sua vida emocional, porque a pessoa acaba se tornando, ficando mal por conta desse cancelamento e às vezes não se impõe ou fala qualquer coisa. Dito isso, eu gostaria que vocês fizessem aqui uma lição de casa, coloquem aí, é uma das melhores ministrações que eu já ouvi falando sobre esse tema, é o pastor Anderson Silva, A Marca da Besta. Ele fala de uma forma tão clara e tão objetiva que deixa evidente para nós que esse progressismo, essa mentalidade, ela faz parte da mentalidade reprovada dos nossos dias, ela faz parte daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente transformar a nossa mente para que a gente não ceda, porque parece que é humano, parece que fala o nosso coração e quer fazer com que a gente aumente só a nossa autoestima, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas vivam uma vida de verdadeira liberdade, que possam fazer o que elas quiserem. Mas o nosso intuito não é fazer com que as pessoas vivam uma vida de felicidade aqui, porque a felicidade aqui pode custar a infelicidade para a eternidade. E nós que acreditamos nisso, estamos aqui como uma muralha mesmo, resistindo a tudo isso, como uma contenção, porque esse pensamento quer varrer o mundo todo, mas nós estamos aqui no Ocidente, juntamente com outros irmãos, nos posicionando contrário a tudo isso. Porque não faz sentido, não tem como nós cedermos a essa pressão, porque o intuito de quem é favorável a tudo isso é lucro. Hoje a melhor forma que você tem de ganhar dinheiro fácil é você mostrar que você é essa pessoa que defende causas, defende movimentos, defende lutas, e assim as pessoas conseguem entender que todos ali têm o mesmo idioma, falam a mesma língua, têm o mesmo pensamento hegemônico. E nós que nos opomos a isso, nós somos deixados de lado, escanteados, nós somos taxados, xingados, ofendidos, simplesmente porque nós estamos dizendo não, esse pensamento não é correto. E aqui, o monopólio da virtude ou da justiça não é um monopólio de pensamento esquerdista. Isso é monopólio de sempre do cristianismo. Muitas pautas que eles usam hoje, tentando colocar ali uma questão de direitos humanos, nada mais que o Evangelho já deixa claro para a gente, nós precisamos aplicar só o Evangelho às nossas vidas. Assim, com mais clareza, a gente vai conseguir não se iludir por belas palavras, porque belas palavras, elas podem fazer com que você acredite, né? Que as pessoas estão ali, estão falando isso por amor, por empatia, por graça, misericórdia, mas nada disso é real. Nós precisamos ter atenção, porque se aquilo que essa pessoa, né, ela está mostrando ali, essa artista quer demonstrar suas virtudes e qualidades, mas ela não consegue demonstrar através de uma vida piedosa, uma vida honesta. E honesta aqui eu falo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, não ser bom cidadão. Bom cidadão nós temos vários aí, mas nós precisamos lembrar aqui que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todas as pessoas, e é esse lugar que nós precisamos chegar. Para isso nós não podemos entregar o nosso pensamento a essa forma reprovada de pensar. Esses artistas, influenciadores e pessoas que ganham like, isso pouco interessa para as nossas vidas. Por quê? Porque isso é tudo artificial, eles só são criado pelo momento, só são algo criado por esse momento e que não interessa a nós, porque isso não é o que fala aos nossos corações. Nós saberemos e teremos clareza diante de Deus no dia que nos encontrarmos diretamente com Ele. E ali não é um ou outro aquilo que fizeram, não. Serei eu e você sentado diante da sua majestade, ali a prestar conta das nossas vidas. Então vamos fazer atenção, porque esse pensamento progressista tem de levar muitas pessoas para o inferno.